Olá, meu nome é Diego e hoje, junto do Bruno e da Mariana, nós vamos falar sobre modelo de Drude e lei de Ohm. Bem, para começar, há uma forma de ver os materiais que nos facilita a forma de estudar o eletromagnetismo. Nós chamamos isso de modelo de Drude. O modelo de Drude ele é bem parecido com o que aprendemos no ensino médio com ligações metálicas. Nele nós temos diversos núcleos atômicos e diversos elétrons livres rodeando livremente ao redor desses espaços entre os átomos. No modelo de Drude, nós consideramos as interações dos átomos entre si, consideramos as interações dos elétrons com os átomos, mas nós desconsideramos as interações dos elétrons com os elétrons. É algo bem inspirado na física clássica da termodinâmica. E, além disso, nós desconsideramos qualquer efeito de física quântica, pelo menos das questões de incerteza do momento e da posição do elétron, da dualidade ou da partícula. Isso são desprezados e isso são limitações do modelo de Drude. Entretanto, para o nosso caso, para o nosso estudo, ele ajuda bastante a compreender diversos fenômenos eletromagnéticos. Bem, agora que nós já explicamos sobre o modelo de Drude, nós podemos, a partir disso, fazer uma definição da resistividade de um material. A resistividade de um material, nós representamos pela letra grega Rho, ela é igual ao campo elétrico dividido pela densidade de corrente. O campo elétrico é representado pela letra E a densidade de corrente pela letra J. Portanto, Rho é igual a E sobre J. E, assim, é igual a Rho vezes J. Agora, multiplicando ambos os lados da equação pelo comprimento do fio e multiplicando o lado direito da equação por A sobre A, em que A é a área da seção reta do fio, nós vamos ter que o campo elétrico E vezes o comprimento é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, vezes a densidade de corrente vezes a área. Só que o campo elétrico vezes a distância do fio, o comprimento do fio, é justamente a diferença de potencial dos dois terminais do fio. Portanto, nós podemos colocar E vezes L como U, sendo U a tensão. E a densidade de corrente vezes a área é justamente a corrente elétrica, pelo fato de que a densidade de corrente é justamente a corrente por unidade de área. Então, nós vamos representar a corrente por I, nós podemos colocar que U é igual a Rho vezes L sobre A vezes I. Agora, dividindo ambos os lados da equação por I, nós vamos ter que a tensão dividido pela corrente vai ser igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Só que a tensão dividido pela corrente é justamente uma definição da resistência elétrica. Portanto, nós podemos colocar que a resistência elétrica é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. E assim nós conseguimos demonstrar, através do modelo de Drude e através da definição de resistividade, a segunda lei de Ohm. Olá! Trazendo a discussão para a primeira lei de Ohm, é válido relembrar a expressão. Diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente elétrica. Através dessa expressão, observa-se por meio de gráficos uma variação linear da resistência quando uma diferença de potencial é aplicada a um condutor mantido em temperatura constante. Observa-se, então, que esse critério de manter a temperatura constante é possível variar a resistência de um material em análise, variando a temperatura desse material. Dessa forma, a primeira lei de Ohm não deve ser confundida simplesmente como resistência elétrica, pois existem condutores com resistência elétrica, porém variável, ou seja, são condutores não ômicos. O gráfico, nesse caso, geralmente são curvilíneos. Uma consequência direta, então, da primeira lei de Ohm é o fato de que condutores, sejam ômicos ou não ômicos, justamente por apresentarem resistência elétrica, vão converter parte dessa energia elétrica que o atravessa em energia térmica. É o chamado efeito Joule, enunciado pelo físico James Prescott Joule. Esse estudo ele é largamente utilizado na indústria atualmente. Por exemplo, ferros, chuveiros, soldadores elétricos, lâmpadas incandescentes, fusíveis,
entre outros. Olá! Para respondermos a questão proposta, precisamos lembrar de algumas fórmulas. Que a densidade de corrente, ou seja, a letra J, é dada por I, que é a corrente, dividido pela área. Que a área da circunferência é dada por πr ao quadrado. E que o campo elétrico pode ser dado por ρ vezes J. Assim, podemos calcular que o campo elétrico no tronco de cone é dado por ρ vezes I, dividido por πr ao quadrado. Assim, poderemos calcular a diferença de potencial entre as duas bases do tronco de cone, pois a integral menos a integral do início até o fim do campo elétrico nos dá a diferença de potencial. Mas antes, precisamos calcular como o raio do tronco de cone varia em função de x. Calculado isso, podemos fazer a integral e acharmos o quê? Acharmos que a diferença de potencial entre as duas bases será dada por I vezes ρ vezes L dividido por πAB. De posse da diferença de potencial, podemos usar a primeira lei de Ohm, que nos dá que a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Assim, achamos que a resistência do tronco de cone é dada por ρ vezes L dividido por πAB.